Em épocas bastante próximas, várias civilizações passaram a desenvolver seu sistema de escrita. Junto a isso, surgiram vários avanços no campo científico. Os mesopotâmios, por exemplo, chamam a atenção pela criação de operações matemáticas, sistemas de pesos e medidas, e ainda o impressionante avanço em vários tipos de engenharias. E não foram só eles. Os egípcios também demonstram grandes habilidades em medicina, construções naval, civil e hidráulica. Os armadores dos barcos tinham uma grande noção de expansão, rigidez e durabilidade da madeira. E os barcos egípcios conseguiam carregar blocos de pedra com mais de 80 toneladas. Uau! A questão que fica é, como eles conseguiam transportar um bloco de um lugar a outro? Até hoje, ninguém tem uma resposta conclusiva. Em relação à engenharia civil, ela foi essencial para os dois povos, como a criação de um bombeamento de água bastante eficiente dos egípcios e métodos de controle das frequentes inundações dos mesopotâmios. O primeiro sistema público de abastecimento de água que se tem notícia foi o aqueduto de Jerusalém, construído na Assíria em 691 a.C. Falando em hidráulica, é importante citar o físico e matemático grego Arquimedes. Seus estudos e obras sobre diferentes assuntos são usados até hoje. Um exemplo disso é o princípio de Arquimedes. Vou explicar. Quando um corpo está em um fluido, esse fluido atua com uma força vertical e para cima sobre o corpo. Como ele descobriu isso? Bem, há uma história que diz que o rei havia comprado uma coroa de ouro, mas suspeitando que fora enganado, pediu a Arquimedes que descobrisse se a coroa era mesmo de ouro puro. Um dia, então, o físico, quando foi tomar banho, encheu a banheira até a borda. Já dá para imaginar o que aconteceu. A água transbordou. Arquimedes comemorou. Eureka! Em grego, Eureka significa achei. Ele descobriu que, desse jeito, poderia calcular o volume da coroa do rei para descobrir sua autenticidade e, de quebra, descobrir o empuxo. Sua morte, porém, foi um pouco, digamos, trágica. Estava ele absorto em seus problemas matemáticos quando um soldado romano, que não devia ter tido o melhor de seus dias, chamou-o diversas vezes, sem obter respostas. Um pouco nervoso com a indiferença de Arquimedes, sacou a arma e matou Arquimedes. Bem, apesar de tudo, a importância de Arquimedes para a ciência de sua época foi tão grande que muitos suspeitam que fora ele quem projetou o mecanismo de Anticítera. O objeto arqueológico da antiguidade mais sofisticado e complexo até hoje encontrado. Esse mecanismo é um sistema de engrenagens que foi feito provavelmente para determinar as posições dos astros celestes, marcar os signos do zodíaco, os 365 dias do calendário egípcio, entre muitas outras coisas. Sim, foram os egípcios que montaram o primeiro calendário solar, dividindo o dia em 24 horas. Além disso, identificaram planetas como Vênus e Marte, localizaram o norte pelo posicionamento das estrelas e construíram as pirâmides, que marcam a posição de alguns corpos celestes. Os egípcios mesopotâmios fizeram um interessante mapeamento celeste, mas foi na Grécia clássica que Eratóstenes conseguiu medir o diâmetro da Terra e que Aristóteles disse que os corpos celestes giravam em torno do nosso mundo. Mesmo sendo uma suposição errada, foi uma observação muito bem feita.
A teoria heliocêntrica, ou seja, a de que os planetas giram em torno do Sol, é aquela que sabemos que é correta. Ela só foi mais discutida vários séculos depois desses filósofos, por Nicolau Copérnico e principalmente por Galileu Galilei.